Você consegue imaginar o mundo onde senhores feudais tinham mais poder que reis? Onde terras significavam tudo e quem nascia servo, morria servo? Esse mundo existiu, mas caiu. E hoje você vai entender como e por que o feudalismo entrou em colapso. Durante séculos, a Europa viveu sob a lógica feudal, uma estrutura rígida, baseada na posse da terra, lealdade e obrigações. No topo, o senhor feudal. No meio, os vassalos. Na base, os camponeses. A pirâmide do poder era estática. Mas a estabilidade escondia rachaduras. O sistema parecia eterno, até que tudo começou a ruir. Durante a Alta Idade Média, o medo das invasões bárbaras e a instabilidade política justificavam o feudalismo. Servos aceitavam a submissão em troca de proteção. Mas as invasões cessaram. Vikings, sarracenos e magiares deixaram de ameaçar o continente. Os castelos começaram a perder sua função defensiva. Com menos medo, a relação de dependência também perdeu sentido. As pessoas passaram a questionar o sistema. E com isso, as cidades começaram a renascer. Muros de pedra deram lugar a mercados, feiras e centros urbanos cheios de vida. As cruzadas, que inicialmente pareciam reforçar o poder feudal, tiveram um efeito inesperado. Elas abriram novas rotas comerciais com o Oriente. De repente, mercadores voltavam com especiarias, tecidos e novas ideias. Feiras medievais se tornaram centros de trocas econômicas e culturais. O dinheiro começa a substituir o escambo. Nasce a burguesia, uma classe que não cabia na lógica feudal, pois não vivia do campo nem do juramento de vassalagem, mas do comércio. E assim, o poder começou a migrar da terra para o capital. As cidades crescem, o campo esvazia, a rigidez feudal enfraquece. Então, o inesperado. Entre 1347 e 1351, a Europa mergulha em um de seus períodos mais sombrios. A peste negra mata entre um terço e metade da população. O horror foi indescritível. Cidades inteiras foram abandonadas, corpos se acumulavam, o medo se espalhava. Mas do caos surgiu uma transformação. Com tanta gente morta, a mão de obra se tornou escassa. Servos começaram a ser disputados entre feudos. Os senhores não mandavam mais como antes. Agora, os camponeses tinham poder de barganha. Muitos exigiram pagamento. Outros fugiram para as cidades. A servidão perdeu força. A peste, que parecia um castigo divino, acabou acelerando o fim da ordem feudal. E quando as exigências dos camponeses não eram atendidas, vinham as revoltas. Na Inglaterra, em 1381, um movimento liderado por Wat Tyler mostrou que o povo podia sim desafiar a elite feudal. A revolta foi esmagada, mas o recado foi dado. Os servos não aceitariam mais a servidão passiva. Por toda a Europa, episódios de insurreição se multiplicaram. A submissão já não era mais natural. A liberdade passou a ser um ideal. E esse ideal se espalhava junto com as cidades, as universidades e a nova forma de pensar. Enquanto os senhores feudais perdiam seu domínio local, reis ganhavam força. Começa a centralização do poder nas monarquias nacionais. Surgem exércitos pagos, impostos nacionais e tribunais reais. O rei já não precisava dos nobres para garantir autoridade. A lealdade ao senhor feudal dá lugar à lealdade ao Estado. Essa mudança é fundamental, porque enfraquece diretamente a descentralização que sustentava o sistema feudal. A Idade Moderna se aproxima, trazendo uma nova ordem. A transformação não era só política ou social, era econômica também. O campo já não era a única fonte de riqueza. A produção de bens, o comércio e o lucro passaram a dominar. Bancos, contratos, letras de câmbio, tudo isso começou a surgir. O dinheiro passa a valer mais que a linhagem. A nobreza feudal, baseada em herança e terras, perde espaço para a burguesia baseada em mérito econômico. A lógica feudal desmorona. A terra deixa de ser o centro do mundo. E o pilar espiritual do feudalismo também começa a ruir. A Igreja Católica controlava não só a fé, mas o pensamento, a cultura e até a política. Mas com a Reforma Protestante, liderada por Lutero no século XVI, essa hegemonia se rompe. O controle ideológico da Igreja enfraquece.
A ideia de salvação individual, sem intermediação eclesiástica, desestabiliza o mundo feudal. Agora, as pessoas podem pensar por si mesmas, ler a Bíblia em sua língua, questionar a autoridade papal. E tudo isso mina mais uma base do sistema que estava em colapso. O feudalismo não caiu de um dia para o outro. Ele resistiu, se adaptou, se transformou. Mas foi vencido pelo tempo, pela mudança de mentalidade, pelas pressões internas e externas. As ideias de servidão, privilégio e submissão ainda ecoam em muitas estruturas até hoje. Mas o espírito rebelde dos servos, dos comerciantes, dos pensadores, esse venceu. A liberdade venceu a servidão. O futuro venceu o passado. O feudalismo caiu, não com uma explosão, mas com 1000 rachaduras silenciosas. E agora que você conhece essa história, o que mais o passado pode te ensinar? Se você gostou dessa narrativa e quer explorar outros capítulos esquecidos da história, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal História Narrada e siga com a gente por entre os séculos.